Bom dia, pessoal. Bom dia, galerinha do Axé. Bom dia a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Motubá para quem é Motubá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu. Saravá para o povo da Quimbanda, da Umbanda. Aburabuí para o povo de Fá. E pessoal, estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo explicativo. Estou sempre usando casaco, vocês estão vendo que aqui está fazendo frio. E estou usando essas roupas porque realmente aqui o frio está meio complicado. Então, pessoal, o vídeo de hoje é falando sobre mediunidade, ok? Tirando dúvidas sobre mediunidades diferentes, que os outros acham que ser médium tudo é uma coisa só, e realmente não é, pessoal. Então, quem está gostando desse canal, está gostando do meu trabalho, assista, curta, compartilhe com outras pessoas, dê o like, dê o gostinho, dê o joinha para o canal crescer e interaja com outras pessoas. Como eu disse novamente, o intuito desse programa não é afligir ninguém, não é botar ninguém para trás, menosprezar ninguém, é tirar dúvidas, ok? Então o tema de hoje do vídeo é tirando dúvidas sobre mediunidade. Então vamos começar as explicações, ok? Então vamos lá. Mediunidade consciente, ok? Mediunidade consciente é o seguinte, pessoal. É aquele médium que está acompanhando, né, seu desenvolvimento no barracão, no terreiro, e ele é consciente. O que é ser consciente? Ele vê coisas, ele sente coisas, ele ouve coisas, e às vezes ele próprio acha que não está manifestado, ok? Então é porque essa mediunidade chama-se consciente, ok? A pessoa vê, ouve, né? E certas horas ele mesmo não acredita que está manifestado, então isso chama-se mediunidade consciente, ok? Então vamos agora para a mediunidade inconsciente. Mediunidade inconsciente, pessoal, é quando a pessoa já conseguiu um grande grau de elevação dentro da espiritualidade, já fez sua jurema, sentou seus guias, sentou seu Exu, sua pombagira, e esse médium já está há muito tempo, né, no desenvolvimento e já concluiu um grande grau de espiritualidade, ok? Então chama-se mediunidade inconsciente. É quando a entidade vem, praticamente ela toma você 100%. Existe a parte boa nesse lado e a parte ruim. Vamos lá. A parte boa é que a entidade ela toma você praticamente 100%, né? Mas a parte ruim é quando, pronto, sua entidade, você vai falar com a entidade de um médium, pai de santo, juremê, sei lá o que for, e conversou com aquela entidade. Então, quando a entidade sai do juremeiro, ele não lembra do que aconteceu, nem lembra da conversa, ok? Então, esse juremeiro, ou esse pai de santo, sempre tem que ter um filho de santo ao lado dele, para, digamos, a entidade dele foi embora, aí aquele filho de santo fazer, ó padrinho, seu mestre disse ao cliente que era isso, que era assim, então ele vai dar explicativa, entendeu? Isso chama inconsciente, ok? Aí vem a terceira, médio vidente, né? Médio vidente é aquela pessoa que, vamos lá, ele já é preparado dentro da mediunidade, então chega um cliente ali na porta, chega um cliente, bate na porta, aquilo, na maioria das vezes, já diz no ouvido daquele melhor. Ela está com problema de amor. Ou pode dizer, ela está com espírito obsessor. Ou pode dizer, isso é um caso de separação. Antes mesmo do médico fazer a consulta, aquilo já diz no ouvido do médico, né? Então chama médio vidente, né? É uma certa evidência que o médico tem, ok? Então vamos para o texto, o outro, né? Médio de transporte, pessoal. Certo? Médio de transporte é um pouco complicado, né, pessoal? Como chamam médio cargueiro, né? Médio cargueiro é um médio que ele é fácil de atingir energia negativa nele. Então vamos supor, o médio cargueiro. Ele está na casa dele, chega uma pessoa com energia negativa, aquela energia realmente já passa para ele. Por quê? Porque ele é um médio cargueiro. Ele é um médio que adquire muita energia negativa dos outros. Até numa consulta, quando ele vai para um cliente, aquela energia do cliente também passa um pouco para ele. Então, o médico tem que ficar sempre se cuidando, tomando banho, fazendo defesa, entendeu?
porque chama um médio cargueiro, né? Então, até para estar levando ebose, carga dos outros, é complicado, porque esse médio já deu o nome, médio cargueiro, né? Então, é isso aí. Dá-se nome médio cargueiro ou médio de transporte, né? Ok. Aí vamos lá, quando chamam a outra pergunta, né? Médio de nascença, né? Médio de nascença, né? São várias explicações. Primeiramente, para a pessoa ser médio, algum familiar seu é médio, ok? Médio, ele é como uma raiz que ela brota, né? E ela se espalha. Então, vamos lá. Um familiar seu é médio, uma mãe sua, uma avó. Na maioria das vezes, os familiares são médios também, pessoal. É isso aí, viu? Vamos a outra pergunta. Pai de santo faz a gente ser médio? Não. Pai de santo nenhum, nem juramento nenhum faz você ser médio. Você já nasce médio, você já nasce com a sua mediunidade, ok? O juremeiro, o babalorixá, ele vai ser seu guia, o seu mentor espiritual. Ele vai conduzir você ao caminho da espiritualidade, vai descobrir quem é seu guia, vai descobrir quem é seu mestre, sua mestre, seu exu, sua pombagira, e aí vai. Se for o caso do babalorixá, ele vai mexer na parte do orixá, ok? Quem é seu orixá, quem é seu juntar, e sucessivamente. Mas nenhum pai de santo faz ninguém ser médium. A mediunidade nasce com você e morre com você, ok? Então, nunca pense que pai de santo nenhum faz ninguém ser médium. Ok? Vamos à próxima pergunta. Por que o desenvolvimento? Bem, por que o desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Você é um médium, mas você não é desenvolvido, você não recebe entidade, você não sabe quem é seu guia, você não sabe... você é leigo, né? Você é médium, mas não sabe sobre a espiritualidade, ok? Então, o desenvolvimento são sessões espirituais que vai tendo no barracão, aquele juremeiro marca, digamos, vamos lá, que ele marca em 15 dias, uma reunião, e ali ele vai cantando, vai desenvolvendo seus guias, vai chegando, ele vai descobrindo o guia de cada um de vocês e para determinar no seu devido lugar. Então, ele vai descobrir quem é seu mestre, seu guia, e assim vai. É isso aí o desenvolvimento, ok? Então, vamos à próxima pergunta. Saber quem é meu guia de frente. Justamente, é isso aí que eu. Dá praticamente a mesma explicação. Frequentando as sessões, né? E, digamos, como eu disse, o Jeremias marcou em 15 dias, você vai e, digamos, toda vez que ele cantou com aquele guia pena branca, ok? Você se radeia. Então, ele já descobriu. E assim sucessivamente. Depois vamos fazer um assunto mais detalhado sobre isso, viu? Então, alguma outra pergunta. Quanto tempo leva para o médium desenvolver, né? Quanto tempo leva para desenvolver, o médium desenvolver? Bem, pessoal, isso aí é uma explicação, né, que ela é um pouco complicada, porque tem pessoas, como eu expliquei, às vezes ele vem no barracão e com 2 sessões que ele participou, ele já sente radiações, né? Radiações não é manifesto, pessoal. Radiações você sentiu a energia da entidade e é uma aproximação daquela energia da entidade com você, ok? Então, vamos lá, veio 2 amigos, né? Então, o primeiro ele sentiu logo na segunda sessão de mesa, ok? E o outro veio sentir depois de 1 ano ou 2, ele até descreve ele próprio, ele, rapaz, eu não sou médium, eu não tenho essas coisas, e ele mesmo se desgosta. Não, não é que ele não seja médium, é porque aí as correntes do outro estavam mais próximas, devido à mediunidade mais aflorada, então aquele outro estava mais próximo, então já aconteceu de pessoas virem para o barracão e receber entidade daqui a 1 mês e o outro passar 2 anos ou 3 e o outro descreve que não tem essas coisas, né? Não é médio. Então, não tem isso não, pessoal. Não tem tempo determinado, não. Vale muito a frequência do médio e se a mediunidade estiver aflorada, ok? Aflorada ela estiver próxima, né? Então, vamos lá, a próxima pergunta. Aí já vamos entrar em outro detalhe. Existe reencarnação? Ou se a gente do candomblé da Jurema acredita em reencarnação? Bem, acreditamos sim, né? A maioria acreditamos sim. Tem uns que sim, outros não. Eu acredito e a maioria deles acreditam, porque, vamos lá. Então, qual é o propósito de uma entidade vir em terra para dar consulta e falar? Isso não é reencarnação, praticamente. Ele não está vindo na matéria das pessoas?
ele não está se manifestando no médium para falar, para explicar, para dar conselho. Então, eu vou aqui relatar 5 tipos de reencarnação que existe para tirar uma dúvida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Tem muitas pessoas, como eu disse, são médicos, né? E estão assistindo esse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro sinal que existe reencarnação. Vamos lá, o primeiro sinal. É você estar num ambiente que você nunca foi ali. Você nunca foi, ok? Aí você chega naquele ambiente lá, você diz, não, eu já estive aqui, eu já peguei nesse negócio, eu toquei nessa mesa, eu vi essa bola de cristal, eu vi esse piso, mas você nunca teve ali, ok? Então, se você nunca teve ali, e ao chegar o primeiro momento e ter certeza que você já teve ali, primeiro sinal de reencarnação, seu antepassado já teve naquele local, ok? O primeiro sinal de reencarnação é esse. Vamos ao segundo. O segundo é ver você estar numa fila do dentista, você pode estar numa fila para receber dinheiro, ou seja lá o que for, ok? E aí, uma pessoa que você nunca viu, nunca conheceu, conversa com você, brinca com você, troca ideia, né? E ri com você, e conversa com você do começo ao fim até você concluir o que ia fazer. Então, veja só, outro sinal de reencarnação, tá vendo? Essa pessoa e você foram amigos no antepassado, tá vendo? O segundo sinal. Então, vamos para o terceiro. O terceiro, você pode estar num toque em um terreiro, você pode estar numa festa, ou até num barzinho bebendo, ok? E aí você vê uma pessoa e ela lhe vê também. Nem você foi com a cara dela e nem ela foi com a sua. A partir do momento aquela pessoa te detestou e você detestou ele, mas você nunca viu ele, nem ele nunca lhe viu. Como isso pode acontecer? Vamos lá. Vocês foram inimigos no antepassado, ok? Então vamos à próxima, né? A próxima é o seguinte, é você nascer com um sinal no corpo, tipo um cortezinho, uma cicatrizinha, que você nunca foi cortado, você nunca passou por cirurgia, e você já nascer desde bebê com aquele cortezinho, aquela cicatrizinha, ok? Aquilo ali mostra de que você morreu no antepassado. Pode ter sido de uma espada, pode ter sido de uma faca, de uma tesourada. Então, outro sinal de reencarnação. Então, esses são os que eu pude passar para vocês, para não alongar muito o vídeo. Então, isso é uma prova de que a reencarnação existe, ok? Então, vamos lá, a próxima pergunta. Vamos lá. Todo médico tem que frequentar o barracão? Sim, né, pessoal? Porque assim, veja bem, você não se desenvolve sozinho. Não tem como você em casa mesmo se desenvolver sozinho. Você cantar sozinho, ainda que você saiba cantar os pontos, não tem como você fazer isso. É como eu digo, ninguém se autodenomina juremeiro, ninguém se autodenomina quimbandeiro, ninguém se autodenomina babalorixá. Então, tem que sim que frequentar um barracão e ali você vai desenvolvendo, quando eu disse, ele vai descobrindo quem são seus guias e essa é a explicação, ok? Então vamos lá. É verdade que a maioria dos médicos são tidos como loucos, né? É até uma pergunta polêmica, né? Pessoal, muitas vezes, né, pessoas que não entendem interpretam o médico como louco, né? Por quê? Porque ele vê coisas, né? Ele ouve coisas, ele sente coisas, né? Ele tem sonhos estranhos, né? Às vezes, quando ele bebe, pode um contrário pegar nele, ele fazer coisas, né? Coisas erradas, né? Coisas diferentes, né? Então, é verdade. Quem não entende, né? Vamos lá, se você é médico e conversa com uma pessoa que não entende de espiritualidade nada, 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 ele vai dizer o quê? Você é louco, você é supersticioso, você é coisa de doido, entendeu? Então vamos lá, você vai e conversa com um médico, é uma pessoa que já entende, que anda em barracão, anda em tudo. Ele vai dizer, não, rapaz, isso é sinal de mediunidade, você é médico e tal. Procura um centro espírita, procura um terreiro, é a indicação que ele vai lhe dar, né? Então depende muito com quem você conversa, né? Vamos à próxima pergunta. Homem pode receber pombagira? Veja bem, pessoal, não é um tabu que possa ou que não possa. Sim, o homem pode receber pombagira, não é isso?
Veja bem, poder pode, ok? Agora, como você vai entender, pombagira, como ela é uma entidade feminina, então aquele médium, mesmo ele sendo masculino e recebendo muito pombagira, não estou dizendo, pessoal, que ele vai virar gay ou homossexual, mas ele pode ficar afeminado, tá entendendo? Devido a ser uma entidade feminina, e ao vir a pessoa ela vai querer usar vestido, né? Às vezes peruca, às vezes batom. E esse médico corre o risco de ficar meio afeminado. Não estou dizendo, não vou interpretar mal, pessoal. Não estou dizendo que toda pessoa que recebe pombagira é gay. Né? Para depois dizer, ele está falando isso aí. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o homem, mesmo sendo masculino, recebendo muita entidade pombagira ou entidade mestra, né? Ele vai usar vestido, né, na saída, ele vai usar peruca, batom e corre o risco de ficar afeminado. Entendam como eu estou explicando, né? Para depois não dizer, não, ele está dizendo que todo cara que recebe pombagira é gay. Não, não estou falando isso de maneira alguma, ok? Então vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte, que fizeram aqui, né? Por isso eu anoto as perguntas para depois responder. As perguntas que me fazem pelo celular, aí eu respondo em vídeo, né? Essa pergunta aqui pergunta assim, ó. Todo médio tem que botar um terreiro? Depois que eu me preparo, eu tenho que botar um terreiro? Não, pessoal, veja só. Tem pessoas que é médio, né? E aí eles se preparam, faz todas as suas obrigações, tem seus Exu na sua casa, tem sua pombagira na sua casa, não. Veja bem, outra coisa, né? Não confundir morada com o barracão. Então vamos lá. Aqui estamos fazendo esse vídeo no barracão. Eu não posso aqui chegar aqui dentro, pessoal, pegar um som, trazer e fazer um forró, um pagode aqui dentro, jamais. Como eu não posso ir lá para minha casa e dar um toque, tá vendo agora? Então, coisa com coisa, não pode misturar as coisas, né? Entendeu agora? Como é que você bota dentro da sua própria casa Exu, pombagira, Jurema Sagrada e fica o quê? Aquela salada de frutas, sua casa é meio salão, meio casa? Como é que fica isso aí? Então tem que ter um barracão. Agora vamos lá. Se tem que botar um barracão, não, depende muito do médico. Tem médicos que ele só se prepara, recebe suas entidades, né? Tem médico até que faz trabalhos, até tem um quartinho, uma coisa, mas ele não quer botar terreiro, não, não é obrigatório. Ok, pessoal? Isso é se a pessoa tem tendência, se tem vontade, ok? É isso aí. A próxima pergunta. Para que servem os defumadores, ou as defumações? Bem, pessoal, as defumações servem para várias coisas, né? Em primeiro lugar, purificar o ambiente. Então, aquele juramento vai começar uma sessão espiritual, o certo, na maioria das vezes, ele purificar o ambiente, defumar os médios, né, que existem os pontos cantados, defumação, né, para deixar o ambiente livre de carga negativa. Aí existe várias defumações, né, para tirar a coisa pesada, defumações até para abrir caminho, defumações para amor, existe várias, né? Mas na maioria das sessões ele faz uma defumação para limpar o ambiente, ok? Vamos à pergunta 15. Todo mundo é médium? Pergunta 15, né? Se todo mundo é médium. Bem, mediunidade é como eu disse, nem todo mundo é médium, né? Mas assim, a mediunidade ela vem quando você tem familiares que são médios. Então vamos lá. Tem pessoas até, ó, aí que tem familiares que são índios mesmo. Outros foram pegos, né, nas matas. Então essa pessoa, ela com certeza ela tem a mediunidade aflorada, porque o seu familiar, ele né, já vem de uma tradição de índios, etc, né? Então, nem todo mundo é médium, mas a maioria são. Como eu disse, quando tem um médium na família, a maioria é, entendeu? Não é todos, né? Mas a maioria são, ok? Vamos à próxima pergunta. A diferença de sonho para premonição. Então vamos lá. Sonho é o seguinte, pessoal. Todo mundo dorme, sonha é o seguinte. Sonho é você estar dormindo, né? Você sonha num avião, você sonha dentro de uma mata, ok? Você sonha, né, em outro país. Isso é sonho, né? Agora vamos lá. Premonição é você estar deitado na sua cama, ok? No seu quarto, você está vendo o seu guarda-roupa, você está vendo tudo que está dentro do quarto, ok? E aí, de repente, você vê uma visão de uma entidade, e aquilo te toma ou chega perto de você, e você se assusta às vezes, entendeu?
Pode ser entidade do bem ou do mal que está te visitando. Se for do mal, você sente aquela coisa ruim, aquele desespero, e você se acorda assustado, entendeu? Então, isso não foi sonho, pessoal, foi uma premonição, você recebeu uma visita espiritual, de uma entidade pode ser do bem ou do mal. Como se for do bem, todo mundo se assusta quando vê a presença de uma entidade, mas você se tranquiliza, que ele fica normal, até um guia da sua própria corrente pode ter vindo visitar você, ou um guia do seu próprio pai de santo, do seu próprio juremeiro, ok? Agora vamos lá, quando você está deitado, que vê a presença de uma entidade, você vê mesmo, pessoal, não é você está dormindo, você vê a telha, você vê sua cama, você vê o guarda, você vê tudo. Então você sente aquela presença, você se sente mal, seu coração acelera, você começa a ficar nervoso, sente um estado de pânico, entendeu? E você se acorda imediato. Então vamos lá, aquilo ali, esse acordar que você teve, repentino assim, ó, foi seu anjo de guarda que lhe acordou para, com orações, você combater o mal que estava vindo, entendeu agora? Então, na maioria das vezes, quando você tem aquele pesadelo que se acorda, né, bem aperreadão, então o correto é o quê? Você se levanta, faz uma oração, se for possível, estende uma vela para o seu anjo de guarda, faz uma oração que você tem, o Salmo 93, o Salmo 91, ou um Pai Nosso mesmo, uma Ave Maria. Aí foi o que seu anjo de guarda lhe acordou para combater o mal que ele não estava conseguindo. Então, ele lhe acordou para você combater aquele mal com orações e fortalecer ele. Bem, pessoal, essa é a explicação de hoje. Fico agradecido por todos vocês, a presença. Se assistiram esse vídeo e gostaram, dê o joinha, dê o like, ajude o canal a crescer, compartilhe com outras pessoas. Mutumbá para quem mutumbá, colofé para quem colofé, mucuyu para quem mucuyu, aburu abué buxixê. Um bom dia para vocês, pessoal. Vou vir com muitos mais conteúdos. Axé para todos nós, pessoal. Muito axé para todos vocês.